Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos ver como é que a gente faz a análise de um conjunto de dados de uma variável quantitativa. Nós vamos utilizar um arquivo de dados que vocês podem encontrar nesse site aqui. O site onde tem vários arquivos desse canal, arquivo para vídeos do YouTube. Se você chegar aqui embaixo, vai ver que existe esse link aqui para o arquivo empresasamostra.rdata. Então, você pode baixar esse arquivo localmente para utilizar. Tem outros aqui também que são utilizados em outros dos nossos vídeos. Muito bem. Vamos então voltar lá para o R Commander, e vamos, já que esse arquivo já está pronto, nós vamos aqui no menu Dados, carregar o conjunto de dados referente a empresas amostra. Lembrando a vocês que esse arquivo tem 7 colunas e 200 linhas. É uma amostra de um outro arquivo que a gente tinha das empresas, que tinha 10.000 empresas. Lembrando que são informações referentes aos clientes de uma empresa de consultoria. O setor do cliente, o objetivo do contrato que foi assinado com a empresa de consultoria, a opinião sobre a satisfação com o serviço prestado, a propensão de continuar com o serviço com a consultoria, o valor do contrato e o número de contratos assinados com a empresa de consultoria. Então, com isso, a gente pode ter uma ideia do perfil dessas empresas. Vocês estão vendo aqui que há duas variáveis quantitativas nessa base de dados: a variável valor e a variável número. Bom, como a variável número apresenta apenas valores inteiros, nós podemos considerar que essa variável seria uma variável quantitativa discreta. E como a variável valor pode assumir valores, com até 2 casas decimais, até centavos, e pode ter uma infinidade muito grande de valores, ela poderia ser considerada uma variável quantitativa contínua. Por que isso é importante? Porque as diferentes abordagens para a gente resumir um conjunto de dados uma variável quantitativa discreta e uma quantitativa contínua. Por exemplo, na variável discreta nós podemos usar tabelas de frequência não agrupadas, e nas variáveis contínuas, tabelas de frequência agrupadas. Bom, um problema é que no R Commander você não tem a possibilidade de construir distribuições de frequências para variáveis quantitativas. Quando você aperta aqui em distribuições de frequência, aparecem apenas as qualitativas existentes na base de dados. Tá. Outra coisa que ele não faz é o histograma para variáveis discretas. Mas a gente tem uma maneira de conseguir burlar isso aí. Se a gente quiser apresentar os dados através de gráficos ou tabelas usando o R Commander, nós podemos, para uma variável discreta, usar uma ferramenta aqui interessante. A gente vem aqui em gráficos e existe aqui a opção, no gráfico aqui, Plot Discrete Numeric Variable. Ou seja, vai plotar uma variável numérica discreta. Então, como é que a gente faz isso? A gente clica aqui e ele apresenta todas as variáveis quantitativas disponíveis. O caso era o caso que foi sorteado do conjunto de dados empresa. Então, a gente desconsidera para análise aqui. Nós vamos usar apenas a variável número. E aí a gente tem as opções para fazer esse gráfico. Por exemplo, nós podemos apresentar as contagens de frequência ou as percentagens. No eixo X, nós vamos colocar número de contratos. No eixo Y, a frequência. E o título do gráfico é número de contratos, ou melhor, a gente poderia chamar de distribuição do número de frequências do número de contratos. Tudo isso aqui pronto, nós temos um gráfico gerado. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, vou maximizá-lo para vocês observarem melhor. Então aqui a gente tem a distribuição da variável. Lembra vagamente
para quem já assistiu algum dos vídeos que a gente fez com tabela para planilhas eletrônicas, para análise de variáveis quantitativas discretas, lembra vagamente um histograma para variáveis quantitativas discretas. Observe que ele coloca no gráfico, embora não ponha numeração, também os valores de contratos com frequência zero. Ele mantém a distância relativa, para você ter uma ideia da distribuição dos dados. Então, observando aqui, nós podemos chegar à conclusão de que nós temos uma maior concentração, temos aqui frequências na faixa de 50, 60, no total de 200 empresas, né, que tem na amostra, as maiores frequências estão nos números mais baixos de contratos, até 4. Nós temos uma concentração grande das frequências aqui. E temos, a partir aqui, por exemplo, de 10 contratos, nós temos uma empresa com 10, uma empresa com 11, uma com 14 e uma com 15. Então, a maioria absoluta está concentrada aqui embaixo. A gente consegue ver isso claramente nesse gráfico, certo? Bom, nesse momento, pessoal, poderíamos fazer um histograma para essa variável, só que ele seria um histograma agrupado. A gente não conseguiria pegar as variáveis isoladamente. Ele distribui o número de classes, a não ser que você estabeleça lá que vai ter 15 classes. Mas ele vai dividir lá dentro, a gente não tem certeza que vai ficar exatamente um histograma para variável discreta. Então, para variável discreta, o melhor gráfico que existe é esse aqui. Lembro a vocês que é necessário salvar ou copiar esse gráfico como metafile para você poder inseri-lo dentro de um documento de texto, um relatório que você esteja realizando, certo? Para as variáveis quantitativas contínuas, nós temos um pouco mais de opções pelo R-Commander, certo? Nós continuamos sem poder construir tabelas, mas nós podemos construir o histograma, ou o gráfico de pontos. O gráfico de pontos é uma ferramenta que é apropriada para conjuntos de dados com menos de 100 observações. Como aqui nós temos 200, eu não vou nem entrar nisso aí. Então, vamos ver um histograma. E aí, pessoal, observem as várias opções que a gente tem aqui. Novamente, dá para selecionar as variáveis. Nós vamos selecionar valor e vamos às opções. Bom, aqui é importante ressaltar o seguinte. Nós podemos dizer aqui, no eixo X, o valor. Vamos supor que estivesse em reais. No eixo Y, poderíamos colocar as frequências. E o título do gráfico é a distribuição de frequências dos valores dos contratos. Aqui, pessoal, tem a questão importante. Veja, o número de classes. Quando o número de classes é deixado no automático, o R-Commander utiliza a fórmula de Sturges, certo? E Sturges, vou até escrever aqui para vocês, outra coisa, a fórmula de Sturges. Vou escrever aqui, depois eu vou tirar isso, tá? Essa fórmula de Sturges você pode procurar na internet e ver. Basicamente, o que ela faz é o seguinte. Também vou escrever aqui para a gente entender. O número de classes é calculado da seguinte forma. 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de base 10 do número de observações. Então, quando a gente coloca aqui em alto, o R-Commander usa esta fórmula aqui, e obviamente ele vai arredondar a fórmula, porque muitas vezes esse valor vai dar quebrado, vai dar fracionário. Ele arredonda esse valor, então, para fazer o cálculo aqui das classes. Ou arbitrariamente, ou usando outra fórmula, existem várias fórmulas para fazer o cálculo do número de classes de um conjunto de dados de uma variável quantitativa contínua, nós podemos colocar qualquer valor ali. Se a gente colocar no automático, vamos ver como é que fica o histograma. Bem, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos essa situação, a distribuição de frequências dos valores dos contratos. Temos aqui os valores. Reparem que até do 20 mil
reais, nós temos a mais da metade, veja aqui que nós temos aqui a frequência 100, mais da metade dos contratos são de até 20 mil reais. Certo? Dali em diante nós temos uma queda substancial. Esse tipo de distribuição, em que você tem uma maior concentração das frequências num dos lados, né, próximo a um dos valores, a um dos limites inferiores, um dos limites, por exemplo, aqui o limite inferior, isso aqui é chamado de distribuição assimétrica. Nesse caso, é uma distribuição que a gente chama de assimétrica para a direita, porque está faltando o lado direito do gráfico para essa distribuição ficar simétrica, ou seja, que houvesse a maior frequência, a frequência equilibrada em torno do ponto central, né? Em torno do ponto central da distribuição de dados. Não é o que acontece aqui. Quando você tem os dados concentrados mais próximos do limite superior, nós temos uma distribuição assimétrica à esquerda. E aí faltaria o lado esquerdo aqui do gráfico para isso. Então, essa aqui é uma assimétrica à direita. Geralmente, variáveis monetárias, variáveis registradas em forma de unidades monetárias, moedas, gastos, renda, geralmente tem esse tipo de comportamento assimétrico. Certo? Muito bem. Nós também podemos, se quisermos, né, nós podemos construir esse histograma por grupos. Por exemplo, nós podemos observar como é que está a distribuição dos valores por objetivo. E aí, a gente vai ter que fazer umas mudanças aqui. Distribuição, o título então vai ser distribuição de frequências dos valores dos contratos por objetivo. E aí o que o R-Commander vai fazer? Ele constrói para mim um gráfico múltiplo. Esse gráfico múltiplo mostra a distribuição com exatamente a mesma escala horizontal, a distribuição das frequências, né, dos valores em cada objetivo. E aí a gente observa uma coisa interessante aqui. Observe que o objetivo clima organizacional, ele não tem nenhum contrato nessa faixa aqui acima de 40 mil e tudo mais. Não tem. Já o objetivo diagnóstico de mercado tem alguns, objetivo pesquisa de opinião muito poucos, o mapeamento de processo muito pouco, mas plano de cargos e salários tem alguns contratos nos valores mais elevados. Então a gente observa que aparentemente, dependendo do tipo de objetivo, a distribuição dos valores dos contratos é diferente. Reparem que no clima organizacional a maior frequência é encontrada aqui nessa parte de baixo. No mapeamento de processo, aqui em torno de 20 mil, também em torno de 20 mil diagnóstico de mercado. Pesquisa de opinião, existe aparentemente uma igualdade aqui. E no plano de cargos e salários, também em torno de 20 mil, mas também com alguns valores mais elevados. Reparem que o valor mais elevado pode ser encontrado aqui, ó, em diagnóstico de mercado, que seria um discrepante superior, normalmente. Não tem nenhum aqui acima de 60 mil em pesquisa de opinião, tem um aqui entre 80 mil e 100 mil em mapeamento de processos, nenhum acima aqui em clima organizacional e apenas alguns aqui acima de 60 mil para plano de cargos e salários. Certo? Então, nós podemos fazer isso, né, fazer a análise e também, lembro sempre, né, podemos copiar esse arquivo com metafile, já colá-lo num texto ou salvar com metafile para inserir posteriormente. Lembre-se, cada vez que você cria um gráfico no R-Commander, você precisa salvá-lo. Certo? Existe aqui uma questão dependendo do que você consegue trabalhar, dependendo da forma, você poderia fazer se você tivesse fazer um histórico das variáveis, mas o recomendável sempre é que você salve o gráfico a cada operação, certo? Então, com isso, a gente mostrou como fazer esses gráficos mais simples para variáveis quantitativas. Obrigado e até a próxima.